Olá pessoal, vamos para a segunda parte do nosso conteúdo de vetores. Bom, vamos continuar com a adição ou soma de vetores, que é o que a gente terminou a última aula ali, a primeira parte, melhor dizendo. Bom, vamos somar vetores que são ditos ortogonais, ou seja, eles têm direções perpendiculares. Na primeira parte do nosso conteúdo de vetores, a gente viu soma de vetores que tinham mesma direção e mesmo sentido, mesma direção e sentidos opostos. A mesma direção e mesmo sentido era literalmente somar os dois vetores, mesma direção e sentidos opostos era subtrair o valor dos dois vetores para achar o módulo, né? Agora a gente vai somar vetores perpendiculares, ou seja, vetores que formam um ângulo de 90 graus. A gente tem duas regrinhas para isso. A regra do paralelogramo, vamos ver primeiro a regra do paralelogramo. Para isso, vamos considerar dois vetores, vetor A e vetor B. Observa que eles são perpendiculares entre si. Aqui, ó. Se eu for prolongar aqui, eu vou ver que eles formam um ângulo de 90 graus. Bom, então o módulo do vetor A é 6 newtons e o módulo do vetor B é 8 newtons. Newton, gente, é a unidade de força, a gente vai ver isso mais para frente. Bom, o vetor A eu vou projetar, é a questão que eu falei, ó, eu vou pegar o vetor A e vou projetar ele aqui embaixo. Quer dizer, quando eu digo projetar, eu não posso mudar nem direção e nem sentido, vamos lembrar disso. Vou projetar o vetor B. Só que eu projetei o vetor A e B de forma que ficou aqui, ó, origem com origem. Lembra que eu falei com vocês que tinham que saber o que é a origem, o que é a extremidade de um vetor? Então, ó, a extremidade é onde está a setinha, a origem é o outro lado. Então, observa que os dois vetores estão interligados por meio de origem com origem. Então, regra do paralelogramo. O que seria essa regra do paralelogramo? Então, vamos lá. Então, forma um ângulo de 90 graus, beleza. Ó, eu vou pegar na extremidade de B, vou traçar uma paralela pontilhada, paralela ao vetor A. Olha, paralela ao vetor A. Vou na extremidade de A e vou traçar uma paralela ao vetor B. Aonde essas duas retas que eu tracei se cruzaram é a extremidade do meu vetor soma, ou vetor resultante, como vocês queiram dizer. Eu vou até chamar aqui de vetor resultante, só para vocês entenderem que vetor resultante é a mesma coisa que vetor soma. Então observa, aonde as duas retas se cruzaram é a extremidade do vetor que eu procuro, que é o vetor soma ou vetor resultante. E a origem? Na origem dos dois vetores A e B. Certo? Então aqui é o vetor resultante ou vetor soma. Esse vetor resultante ou vetor soma é igual à soma do vetor A mais o vetor B. É igual a gente viu anteriormente, não tem nada diferente. Mesmo quando a gente viu lá vetores com a mesma direção, para representar a soma deles é do mesmo jeito. Ok? Então observa que a regra do paralelogramo é utilizada sempre que temos o quê? Vetores ligados através de sua origem. Sempre regra do paralelogramo. Se tiver origem com origem, dois vetores, origem com origem. Bom, então a gente representou geometricamente aqui, quando a gente achou esse vetor R. E algebricamente falando, ou seja, achar o módulo. Então vamos achar um módulo. Então esse desenho, essa figura a gente já tinha, eu joguei para cá essa figura, né? Então olha o que a gente vai fazer. Lembra a questão que eu falei que você pode projetar um vetor para qualquer lugar que você quiser? E eu vou projetar o vetor A. Ó, o vetor A eu projetei ele aqui. Observe que eu não mudei nem direção nem sentido. Ao fazer isso, o que eu obtive aqui? Um triângulo retângulo. Certo? Um triângulo retângulo. Observa, eu quero achar o vetor soma. Nesse triângulo retângulo, ou vetor R no caso aqui, o que seria no caso desse triângulo retângulo? Não seria a hipotenusa? Seria a hipotenusa? E os catetos seriam os vetores A e B, ó, que formam um ângulo de 90 graus no caso aqui. Ó. Ok? Então, para eu achar o vetor soma ou o vetor R, que é a mesma coisa, basta utilizar o teorema de Pitágoras. Os catetos são os vetores A e B, e a hipotenusa é o vetor resultante, ou vetor soma.
ok? Então R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Então R vai ser igual, esse expoente 2 passa para o outro lado da igualdade em forma de raiz quadrada e eu vou ter 6 ao quadrado, 8 ao quadrado, ok? Que vai dar 36 mais 64, 100, raiz quadrada de 100, logo o módulo do vetor soma ou vetor resultante é 10 newtons. A gente pode representar também dessa maneira aqui, ó, entre barras, e aí eu coloco a setinha que é para mostrar que eu estou falando de vetor. Então o módulo do vetor R é 10 newtons, ok? Bom, gente, além da regra do paralelogramo, quando eu tenho vetores ortogonais, eu posso também utilizar a regra do polígono. Então, vou pegar aqui os mesmos dois vetores, A e B, os mesmos dois vetores, mesmo valor, é a mesma coisa, só que eu vou fazer de uma outra maneira. Vou utilizar, ao invés da regra do paralelogramo, eu vou utilizar a regra do polígono. Então, vamos lá. Vou projetar o vetor A e vou projetar o vetor B. Só que agora eu não vou projetar o vetor B de forma que a origem dele fica com a origem de A. Não, eu vou pegar o vetor B e colocar a extremidade dele com a origem do vetor A. Ok? Pode ser feito isso? Claro que pode. Lembra que eu falei? Vocês podem pegar um vetor, projetar eles da maneira que vocês quiserem, ou seja, pegar ele e passar para outro lugar da maneira que vocês quiserem, desde que não mude a direção, o sentido e o módulo. Quer dizer, o tamanho dele, que é o módulo, você não pode mudar. Se ele é horizontal, tem que continuar horizontal. Se ele é vertical, tem que continuar vertical. Isso é a direção, não é? Se ele é vertical para cima, você tem que manter, que aí é o sentido que eu estou falando. Se ele é horizontal para, e no caso para a direita seria o sentido, eu também tenho que manter o sentido. Feito isso, não tem problema. Observando isso, melhor dizendo, não mudando direção nesse sentido nem módulo, não tem problema você mudar a posição. E aí agora, olha, que fica muito mais simples essa regra do polígono, porque aí, observa, tem aqui, formando um ângulo de 90 graus, né? Beleza, é só fechar aqui a figura. Fechou a figura, está pronto. Observa que se você pegar esse desenho e comparar com o anterior, você vai ver que a inclinação do vetor R, o tamanho dele é o mesmo. É o mesmo. E o meu triângulo está pronto aqui, inclusive, para mim somar e achar o que seria a soma desses vetores A e B, que seria o vetor resultante. Tá? E aí, ó, a representação em termos de vetores seria isso. E aí o seguinte, observa, quando que é utilizada a regra do polígono? Quando eu tenho dois vetores ligados através de origem e extremidade. Ó, origem de A com extremidade de B. Regra do polígono. Ok? A representação do módulo, gente, vai dar o mesmo resultado do exemplo da letra A, tá? Porque eu tenho um triângulo. Triângulo, retângulo, vai ser os mesmos dados. Olha, então, como a gente obteve aqui um triângulo retângulo, o módulo do vetor resultante, então, vai ser através de quê? Teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o vetor soma, que é o vetor resultante, é a hipotenusa do meu triângulo. Como é que eu posso achar o valor da hipotenusa se eu tiver o valor dos catetos, que seria o A e o B? Não é teorema de Pitágoras? Certo? Teorema de Pitágoras. Então, ó, R ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Bom, o que eu faço agora? Vou pegar esse 2 e vou passar para o outro lado da igualdade em forma de raiz quadrada. E vou repetir o A, que é o A 6, 6 ao quadrado. O B, 8, 8 ao quadrado. Então vai dar 36 mais 64, vai dar 100. Então raiz quadrada de 100, logo, como eu falei com vocês, o módulo seria a mesma coisa. Eu só utilizei uma outra regra, que é a regra do polígono, mas eram os mesmos vetores. Então o vetor soma ou o vetor resultante, que é o caso aqui, tem que dar a mesma coisa, senão está errado, né? Estaria errado, ok? Então eu posso representar dessa maneira também, ó. O módulo do vetor resultante é igual a 10 newtons, ok? Bom, gente, vamos só relembrar. A gente viu soma de vetores, dois vetores para ser mais exato, que tinha a mesma direção, mesmo sentido, mesma direção, sentidos opostos, ok? Beleza. A gente viu soma de vetores, onde eu tinha dois vetores formando um ângulo de 90 graus.
utilizando a regra do polígono ou a regra do paralelogramo. Ok? Existe uma outra maneira, quer dizer, outra situação de soma de vetores, de dois vetores para ser mais exato? Sim. Onde eu tenho dois vetores que não têm mesma direção, nem formam um ângulo de 90 graus. É qualquer outro ângulo, que no caso aí não seja zero. Quando eu tenho, observa o seguinte, quando eu tenho dois vetores que têm mesma direção, se tiver mesmo sentido, o ângulo entre eles é zero. Se tiver a mesma direção em sentidos opostos, o ângulo entre eles é 180. E a gente viu também dois vetores perpendiculares entre si, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Certo? Então a gente viu soma de vetores, onde os dois vetores formam um ângulo zero entre si, 180 e 90 graus. Foram essas três situações que a gente viu. Ok? E agora, o que a gente vai ver? Soma de vetores onde o ângulo formado entre eles não é zero, não é 180 e nem tampouco 90. Qualquer outro ângulo que não seja esses três. Ok? Beleza? Então vamos lá. Eu tenho aqui ó, o vetor A. Então ele está inclinado aqui em relação horizontal. Beleza. Ok. E aí o vetor B que é horizontal. Observa que eu coloquei aqui uma reta pontilhada. Essa reta seria paralela à reta A. Isso é para mostrar o seguinte. O vetor A faz com o vetor B um ângulo que seria o ângulo alfa. Ok? O ângulo alfa. Então A e B formam entre si um ângulo. Qual o ângulo? Ângulo alfa. Ok? Qual é o valor do vetor A? O módulo dele é 2 newtons e o B, o módulo dele também é 2 newtons. Ok? Então, qual é o valor do alfa? Ou seja, o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B? 60 graus. Olha bem, gente. Eu não tenho certeza se vocês já estudaram, já deu tempo de vocês estudarem em matemática trigonometria. Tá? Mas mesmo que não tenha estudado, não tem problema. Porque, presta atenção, vocês só vão ter que saber o que seria o cosseno do ângulo. E esse valor do que seria o cosseno do ângulo, eu, na verdade, vou dar para vocês. Ok? Olha bem, gente. Só para efeito de curiosidade, vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para vocês. Presta atenção, vamos pensar que um ângulo qualquer, vamos supor que fosse aqui o ângulo alfa aqui, né? Um ângulo alfa aqui, ok? Eu tivesse esse ângulo aqui. O que seria, na verdade, o cosseno desse ângulo alfa? O cosseno desse ângulo alfa, só para vocês entenderem mais ou menos, seria o cateto adjacente, que é o B, pela hipotenusa, que é o R, ó. Isso, se você dividir o B pelo R, você teria o valor do cosseno de alfa. E o que seria o seno? Que não é o caso, a gente não vai utilizar seno, mas só para efeito de curiosidade. O que seria o seno desse ângulo alfa? Seria o cateto oposto, que é o A, pela hipotenusa, que é o R. Então, se eu pegar o valor de R, de A, melhor dizendo, dividir por R, eu tenho o que seria o seno de alfa. Só para vocês entenderem, o R aqui não vale 10? Olha bem, o R vale 10. Então, qual seria o seno de alfa, por exemplo? Seria A, 6, dividido por R, que é 10. Quer dizer, 6 por 10, então o seno de alfa seria 0,6. O B não vale 8? O B não vale 8. O que seria o cosseno de alfa? B dividido por R, ou seja, 8 dividido por 10. Ou seja, 8 por 10, 0,8, seria, nesse caso aqui, né, nesse exemplo aqui, seria o cosseno desse ângulo alfa aqui. Ok? Só para vocês entenderem mais ou menos o que seria o cosseno, tá? Mas, volto a dizer, vocês não têm que saber exatamente a fundo o que seria isso. Vocês só precisam saber qual seria o valor do tal cosseno que vocês vão usar. Então, no caso que o cosseno do ângulo que vocês vão usar aqui, cosseno de 60, ele vale 0,5. Tá? É isso que vocês precisam saber. Ok? Claro que na matemática vocês vão precisar de aprofundar um pouco mais nisso aí. Tá?
quando vocês forem estudar matemática, ou se vocês já estudaram realmente, de repente já até estudaram. Bom, gente, então vamos lá, olha, o vetor A, vou projetar ele aqui embaixo, né, sem mudar a direção, sentido ou módulo dele, e o vetor B eu vou juntar ele com A agora. Vou juntar aqui, ó, de forma que é origem com origem. E qual é o ângulo entre eles? Ó? É o tal ângulo alfa, como eu tinha falado. E qual é o cosseno desse ângulo alfa? Que é o cosseno de, no caso, o ângulo alfa é 60, né? Qual é o cosseno de 60? 0,5. Esse valor a gente vai precisar de usar. Ok? Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer agora? Regra do paralelogramo. Ó. Eu vou na extremidade B e traço uma paralela A. Ó. Paralela A. Então, paralela A. Vou na extremidade A e vou traçar uma paralela a B. Ó. Paralela a B. Aonde essas duas retas que eu tracei se cruzaram é a extremidade do meu vetor soma, ou vetor resultante. E a origem dele? Na origem dos dois vetores aqui. Ó. Então, está aqui meu vetor resultante. Ok? Ou vetor soma. Tá? E é isso que eu estou procurando. Então, a representação geométrica já está aqui. Como é que eu represento isso em termos de vetores? A soma deles. Ó. O vetor R é igual ao vetor A mais o vetor B. Ok? Bom, a representação algébrica disso. Então, vamos lá. Como eles, no caso, estão interligados por meio de origem com origem, e o ângulo entre eles, claro, não é 0, não é 180 e nem tampouco 90, como é que a gente vai achar o módulo desse vetor resultante? Essa é a fórmula, gente. Observa, r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado mais 2 vezes a vezes b vezes o cosseno do ângulo. Onde está o cosseno aqui? Olha. Só que é o seguinte, o valor do cosseno você vai ter. Então você vai ter esse valor que é 0,5. Isso tudo aqui vale 0,5, né? Que é o valor que vai ser dado, né? A e B, você tem o valor também. Observa um detalhe aqui, ó. Aqui é mais, ó. Aqui é mais. Porque vai ter uma situação que vai ser menos. Eu vou mostrar lá na frente para vocês. Por que aqui vai ser mais? Toda vez que for origem com origem, é mais a fórmula. Só um detalhe, gente. Por que quando o ângulo entre os vetores é 90 graus, eu só utilizo o teorema de Pitágoras, ou seja, tudo termina aqui, ó, r ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, não tem esse resto aqui, porque presta atenção, o ângulo entre os vetores não é 90 quando é perpendicular, cosseno de 90 é zero, quer dizer, quando eles fazem ângulo de 90 graus, se o cosseno é zero, isso tudo que está na frente, que 2AB vezes o cosseno do ângulo, não precisa existir, porque eu tenho um produto aqui onde um dos termos é zero. Então, isso tudo para frente que torna-se zero. Por isso fica só o teorema de Pitágoras, quando o ângulo entre eles é 90 graus. Ok? Mas a fórmula geral mesmo é essa daqui. Tá? Quando eu tenho dois vetores com origem, o ângulo, qualquer que seja o ângulo, essa é a fórmula. Tá? Até mesmo quando for 0 ou 180, você acha o valor correto, da mesma forma que a gente viu anteriormente lá, usando essa fórmula. A gente não vai fazer isso, é mais fácil vocês fazerem do modo que eu mostrei para vocês lá. Tá? Então, aqui é mais porque é origem com origem. Ok? Então, essa fórmula é interessante, é óbvio que vocês saibam ela. E na matemática vocês vão ver essa fórmula. Se não viram ainda, vocês vão ver. Ok? Só que aí, quando vocês forem ver lá, vai ser menos. E depois eu vou mostrar quando que vai ser menos. No primeiro momento, origem com origem é mais. Tá? Então vamos substituir os valores. Ó. Primeira coisa, esse 2 passa em forma de raiz quadrada para a direita. Então vamos lá. O A é 2, então 2 ao quadrado. O B é 2, 2 ao quadrado, mais 2 vezes A, que é 2, vezes B, que é 2, vezes o cosseno de 60. Então vai ficar 2 ao quadrado vai dar 4, 2 ao quadrado vai dar 4, 2 vezes 2 dá 4, vezes 2 dá 8, o cosseno de 60 é 0,5, então 8 vezes 0,5 vai dar o quê? 4. Então eu tenho 4 mais 4 mais 4, ou seja, 12. Então qual é o vetor soma ou vetor resultante? Raiz quadrada de
12, né? Bom, vamos para outra situação, gente. A gente vai fazer o mesmo exemplo anterior, só que eu vou utilizar a regra do polígono. Então, observa, eu tenho então vetor A e vetor B que vão ter mesmo módulo, né? 2 e 2. O ângulo entre eles é de 60 graus, beleza, 60 graus. 60 graus vai ser se eu ligar origem com origem, beleza? O cosseno de 60 é 0,5. Então, se eu fosse utilizar a regra do paralelogramo, eu utilizaria cosseno de 60, ok? Mas vamos lá. Olha o que eu vou fazer. Vou pegar o A, vou projetar ele aqui embaixo, e vou pegar o B. Olha o que eu vou fazer. Em vez de projetar o B aqui embaixo, eu projetei lá em cima. Ó. Em vez de colocar a origem de B com a origem de A, eu coloquei a origem de B com a extremidade de A. Pode ser feito isso? Claro que pode. Tá? Só que observa agora o seguinte, ó. Essa linha pontilhada aqui é como se fosse um prolongamento desse vetor A, certo? Então, entenda uma coisa. Então, aqui, ó. Então, o ângulo alfa é o que é formado com o vetor A se tivesse origem com origem. Mas qual é o ângulo formado agora, nessa situação que eu coloquei aqui? Extremidade de A com origem de B. Olha bem. O que eu vou fazer aqui agora? Fechei a figura, né? Regra do polígono, não é isso? É só fechar a figura. E o ângulo, como eu perguntei agora mesmo, qual seria? Não seria esse ângulo aqui? Eu vou chamar de ângulo θ. Então, olha bem. Vetor A e B não vai formar mais o ângulo alfa, vai formar o ângulo θ. Mas vamos lá, vamos entender matematicamente falando. Olha, se eu tenho uma reta aqui, esse ângulo, todo esse ângulo aqui, ó, ele vale o quê? 180 graus. Se o ângulo alfa é 60, quanto vale o ângulo θ? O ângulo θ vale 120 graus. Então o ângulo entre os dois vetores agora é 120 graus e não 60. O cosseno de 120 é menos 0,5. Ah, professor, mas como é que eu vou saber qual é o cosseno de 120? Você não precisa saber. O enunciado vai te dar esse valor. Não se preocupe com esse negócio de cosseno. Eu não sei o que é cosseno. Por enquanto, não se preocupe com isso. Você tem que saber a fórmula. É isso que você tem que saber. O que é o cosseno é na matemática que vocês vão ver. Ok? A matemática vai mostrar isso para vocês. E aí, de repente, vocês já até viram. Se não viram, vocês vão ver. Beleza? Mas isso não vai dificultar o aprendizado da física, não, porque você tem que saber a fórmula. Bom, eu quero saber qual é o vetor resultante, ou o vetor soma, né? Seria o vetor R, que é igual ao vetor A mais o vetor B, ok? Bom, então agora eu tenho o vetor que está interligado a origem com extremidade. Olha, origem com extremidade, ok? Aí tem um detalhe que muda. Olha aqui, ó. Olha aqui. Então vai ser r ao quadrado, que é igual a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b vezes o cosseno de θ. Tá? Eu não coloco, claro, não vou colocar alfa aqui porque o meu ângulo mudou, né? Não é o alfa mais que era 60, é θ que é 120. Tá? Então observa que não é mais, é menos. Toda vez que eu tiver, ó, dois vetores interligados, extremidade com origem, é menos, não mais, aqui. Menos 2AB vezes o cosseno do ângulo. E não mais 2AB vezes o cosseno do ângulo, que é quando tem origem com origem. Aí você vai dizer assim, mas vai dar diferente o resultado, professor. No final vai dar diferente. A gente não vai achar aquela raiz de 12. A gente vai achar a raiz de 12, é a mesma coisa. Observa o que vai acontecer. Olha lá. Esse expoente passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Então eu vou ter 2 ao quadrado, que é o a ao quadrado, b ao quadrado, 2 ao quadrado, menos 2 vezes a, que é 2, vezes b, que é 2, vezes o cosseno de 120. Eu até deixei indicado aqui, a gente não resolvi não, para vocês entenderem. Olha, 2 ao quadrado dá 4, 2 ao quadrado dá 4, menos 8, não é? Ó, por que 8? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8.
vezes o cosseno de 120 dá menos meio. Ah, como é que eu vou lembrar que o cosseno de 120 é menos meio? Não precisa lembrar. Isso vai ser dado para você. Então eu vou ter, olha, 4 mais 4, e aqui, olha, presta atenção, menos 8 vezes menos 0,5 dá mais 4. Olha lá, não é o mesmo resultado, gente? É a mesma coisa, tem que dar a mesma coisa, senão eu estou ficando doido, né? Tem que dar a mesma coisa, tá? Você pode utilizar a regra anterior lá do paralelogramo ou do polígono. Aí quando eu vou utilizar qual? Aí vai depender, né, gente? Se, por exemplo, o enunciado tivesse dado para vocês lá o ângulo de 60 graus, se vocês não sabem que o cosseno de 120 é menos 0,5, você vai ter que utilizar origem com origem, porque você já tem um ângulo de 60 graus lá. Agora, se o enunciado te deu o cosseno de 120 e o cosseno de 60 ao mesmo tempo, ou só o cosseno de 120, você vai ter que arrumar um jeito de fazer com que os vetores formam lá o ângulo entre si 120 graus. Quer dizer, em vez de colocar origem com origem, né, que seria aqui, seria 60, você tem que colocar a extremidade com origem para poder formar o 120, que é o cosseno que você tem. Então, depende dos dados que você tem no exercício, ok? Aí você vai utilizar origem com origem ou extremidade com extremidade. Bom, subtração de vetores. Vamos considerar dois vetores, o vetor A e o vetor B, beleza? Um vale 6 e o outro vale 8 de módulo, tá? Agora presta atenção, gente. Ao invés de querer saber o que seria o vetor A mais o vetor B, eu quero saber o que seria o vetor A menos o vetor B. Ah, isso é uma subtração ou diferença de vetores. Sim, é. Só que entenda que subtração ou diferença entre dois vetores é uma soma também. É você somar vetores. E eu vou mostrar por quê. Então vamos lá. Então tem o vetor A menos B. O que seria menos B? Olha, o menos B é o vetor oposto do vetor B. Lembra do vetor oposto? Lembra? Vetor oposto. Então observa que menos B é oposto a B. Tá? É vetor oposto a B. Então o que eu faço com o B? Eu só inverto o sentido dele. Então menos B, na verdade, é o vetor oposto a B. Lembra o que é vetor oposto? É o que tem mesmo módulo, mesmo tamanho, mesma direção, mas sentido oposto. Tá? Ok? É isso aí. Então é uma soma, gente. É uma soma do vetor A com o vetor oposto de B. Ok? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar qual regra? Não é extremidade com origem? Regra do polígono, é só fechar a figura. Origem com origem e a extremidade com extremidade. Ó. A origem é na origem do vetor A, e a extremidade do meu vetor soma ou vetor resultante, né, é aonde? Na extremidade do vetor menos B. E aí eu tenho o vetor, foi chamado aqui de D, de diferença, né? Mas entenda uma coisa, mesmo esse vetor diferença nada mais é do que a soma de quê? Do vetor A com o oposto de B. Com o oposto de B, que é o menos B. Certo? Que é o menos B. Tá? Ok? E aí, gente, como está a extremidade com origem, a regra do polígono, né, que é o que a gente utilizou aqui. Tá? Bom, a representação algébrica, vocês já viram, já exemplos aí. Eu formei aqui um triângulo retângulo, onde eu quero achar a hipotenusa, que é o vetor diferença. Os catetos eu já tenho, né, que é o A e o B aqui. Aí você vai dizer assim, mas não é menos B que você usou, não B, mas a gente está falando de módulo, tá, gente? Não é porque o expoente... mas se o B é negativo e o expoente é positivo, eu vou achar um valor positivo aqui. Sim, mas não é, o raciocínio não é esse. Você vai colocar aqui o módulo. É o módulo. Então, na verdade, não é menos 8. Você vai utilizar aqui, é o 8 mesmo. 8 ao quadrado, não é menos 8 ao quadrado. É óbvio que se você colocasse menos 8, você acharia o mesmo resultado. Seria 64. Mas o raciocínio não é esse, tá? Você vai utilizar o módulo aqui. Ok? Então vai ficar como isso aí, ó. O 2 passa em forma de raiz quadrada, 6 ao quadrado e 8 ao quadrado. E aí vou ter raiz quadrada de 100, que dá 10. Então observa que
mesmo que eu fosse somar A mais B, ou A menos B, ou B menos A, o módulo seria das três maneiras, das três formas. A mais B, A menos B, B menos A, seria 10 newtons. O que mudaria era a direção e o sentido do vetor que você acharia. A direção e o sentido vai mudar. Agora, o módulo não muda, ok? E aí, gente, o módulo do vetor diferença eu posso representar dessa maneira também, ok? Bom, vamos agora considerar três vetores, A, B e C, ok? Eu vou realizar a soma de A, B e C. Aí, ao realizar a soma de A, B e C, vamos lá, vamos juntar eles. Ó. Eu vou pegar a origem de A com a extremidade de B, né? E aí eu vou pegar a extremidade de C com a origem de A e a extremidade de A com a origem de C, melhor dizendo, a extremidade de C com a origem de B. Observa, ó. Ficou interligado de que maneira? Ó? Extremidade de um com a origem de outro, não ficou? Ó? Extremidade de um com a origem do outro. Ó. Sempre extremidade com origem, extremidade com origem. Fechou a figura? Não importa, eu coloquei 3 aqui, não poderia ser 4, 5, 6, 7, 10, 1 milhão, não importa quanto seja. Toda vez que eu tiver vetores interligados, extremidade com origem, fechou a figura, que é um polígono fechado, a soma desses vetores é zero. A soma desses vetores é zero. Então, qual é a soma de A, B e C aqui? É zero. Ok? Então, o módulo do vetor soma é zero. Posso representar desse jeito ou desse jeito. Ok?